Quero saudar nosso companheiro, deputado Valdir Maranhão, meu colega de profissão, médico veterinário, e hoje vice-presidente da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Também quero cumprimentar o meu companheiro do Estado de Mato Grosso, o deputado Nilson Leitão, que foi também o requerente dessa sessão solene na Câmara dos Deputados. Em parceria, estamos aqui trabalhando para homenagear esse que fez tanto pelo nosso Estado, pelo nosso país, assim como outros trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui no Congresso Nacional. Também gostaria de cumprimentar o meu companheiro, doutor José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar. Também, representando o Ministério da Defesa, o chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, senhor general do Exército, Gerson Menandro Garcia de Freitas. Representando o comando do Exército, o general do Exército, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, o chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia, senhor general do Exército, Sinclair Meyer. Também, representando aqui a família do homenageado, neto do Marechal Cândido Rondon, Mariano da Silva Rondon, senhor Almanzor Meireles Rondon. E ainda cumprimento o embaixador da República das Filipinas, senhor José Della Rosa Burgos, e representando o prefeito do município de Santo Antônio do Levejé, Mato Grosso, nosso companheiro Valdir Ribeiro, e o assessor especial da prefeitura, senhor Sebastião Ferreira Leite. Senhores e senhoras generais e todos aqueles que aqui estão presentes, representando o Exército Brasileiro e a população, senhores e senhoras senadores e deputados. Esta sessão especial do Congresso Nacional, que tive a honra de requerer aqui no Senado Federal, em conjunto com o nosso companheiro deputado Nilson Leitão na Câmara dos Deputados, presta homenagem a um dos homens mais extraordinários que o Brasil já conheceu, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, de quem tenho a felicidade e o prazer de ser conterrâneo, um homem notável, cuja exemplar história de vida nos orgulha até hoje, 150 anos depois do seu nascimento. Poucos brasileiros fizeram tanto pelo país como esse sertanejo lá do meu estado, Mato Grosso. Infelizmente, porém, sua contribuição permanece ainda desconhecida para muitos brasileiros, mas uma história de vida conhecida mundo afora. Daí a importância de uma sessão como essa, principalmente para que a juventude tenha acesso a um pouco da história desse brasileiro. A história me assegura dizer que Marechal Cândido Rondon é um dos brasileiros mais ilustres do século XX, e é o que pretendo fazer nesse tempo, com a permissão de todos vocês. Servidor público dedicado, militar patriótica e dirigente, um aventureiro destemido. O Marechal Cândido Rondon foi um conhecedor formidável do interior de nosso país. Homem de letras e ciências, amante dos livros, defensor ferrenho do progresso técnico e, acima de tudo, colegas senadores e senadoras, era um humanista, amante do seu povo e do seu país. 150 anos se vão desde o nascimento desse grande homem. Foi na cidade de Mimoso, distrito rural de Santo Antônio do Levejé, onde morou até os 7 anos. Inclusive, aqui registra-se também que, neste momento, está lá na cidade de Mimoso, na comunidade de Mimoso, o governador, com todos os seus secretários, com o prefeito, vereadores, deputados estaduais, o comandante do Exército, prestando essa homenagem em loco na comunidade de Mimoso. Vale aqui o registro. Mimoso está localizado às margens do Pantanal mato-grossense, cercados pelas belezas desse patrimônio da humanidade. Vale a pena conhecer não só o Pantanal, mas também esse pequeno lugar onde nasceu esse grande brasileiro. Nesse 5 de maio, portanto, Mato Grosso reverencia Rondon. O distrito de Mimoso recebe uma sessão conjunta da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Santo Antônio do Levejé, também no pátio da Escola
Santa Claudina, construída por Marechal Rondon e que abriga uma sala com suas memórias, haverá a formatura de soldados do Exército Brasileiro. Além disso, está programado o lançamento do selo e do carimbo dos Correios, em homenagem a Rondon, bem como a retomada das obras do Memorial Rondon, que começou ainda no governo Dante de Oliveira, esteve parado até agora e vem sendo construído, portanto, há mais de uma década. Mato Grosso e o Brasil devem muito a ele. Só para citar um exemplo, Rondonópolis, a minha cidade natal, leva esse nome em homenagem a Rondon, que instalou ali uma de suas estações telegráficas. Hoje, inclusive, uma das minhas lutas como parlamentar é viabilizar uma ligação asfáltica entre Rondonópolis e Cuiabá, a MT-040, paralela à BR-163-364, a mesma distância entre Rondonópolis e Cuiabá através da BR-364-63, inclusive registra-se aqui, é o trecho, segundo a Polícia Rodoviária, que mais acidentes frontais tem no Brasil, esse trecho. E acidente frontal normalmente representa perda de vida. E com vida a gente não pode brincar. Por isso também a importância da SMT-040, inclusive que tenho a honra aqui de dizer que leva o nome do meu pai, João Antônio Fagundes, um retirante da Bahia, que foi da Bahia para Mato Grosso a pé. E essa estrada vai contemplar exatamente as belezas do Pantanal. Ela já tem grande parte construída de Rondonópolis rumo a Mimoso e também de Cuiabá até Mimoso já está asfaltado. Então, falta um trecho no meio, que é aproximadamente 80 quilômetros, mas que grande parte dele está contemplado num grande programa de financiamento do governo de Mato Grosso, através do BNDES, que é o MT Integrado. E eu tenho dito que é o maior programa social do Estado, visto que vai levar pelo menos uma via asfaltada a todas as cidades mato-grossenses. Cidades mais antigas, inclusive localidades, como é o caso de Mimoso, com tanta história e às vezes esquecida. Por isso essa estrada é fundamental para valorizar o Pantanal, valorizar o potencial turístico do nosso estado e principalmente valorizar a comunidade de Mimoso, que com certeza, através desta ligação, teremos muito mais turistas, muito mais pessoas tendo acesso a essa história de Rondon através do Memorial Marechal Rondon. Com isso, a comunidade deve ganhar um novo impulso e os usuários da rodovia ainda poderão fazer uma viagem mais segura e com a oportunidade de apreciar as belezas do Pantanal. Chamo esse projeto de Estrada Verde, a Rodovia da Vida. Esse projeto está perto de ser concluído. Como disse, faltam poucos quilômetros. Espero e apelo ao governo de Mato Grosso que priorize esse empreendimento para o bem do povo de Mimoso e para o incentivo ao turismo local. Senhores e senhoras, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon tem uma história bonita e impressionante. Permitam-me falar algo sobre essa trajetória de vida que me levou ao passado, há um século e meio atrás, como em um filme, inclusive parte dele nós tivemos a oportunidade de assistir aqui. Rondon tinha origem indígena, descendente das etnias Bororo e Terena, e como tal, dedicou grande atenção para o conhecimento e respeito das nações indígenas, lançando as bases para uma política governamental de defesa de suas terras e de seus costumes. Em 1910, o governo brasileiro, inspirado por Rondon, resolveu assumir a defesa dos direitos indígenas. O trabalho desse sertanista é reconhecido até hoje pelas lideranças indígenas do século XXI. Rondon inspirou sertanistas como o lendário Darcy Ribeiro, os bravos irmãos Vilas Boas e o médico Noel Nunes. E até os dias atuais, o pensamento indigenista continua baseado em ideias desse grande brasileiro. Repito, um humanista que defendia a paz, o diálogo e o respeito mútuo. Por meios violentos, nada se constrói, costumava dizer Marechal Rondon. Um ensinamento, diria eu, muito apropriado para os dias de hoje, em que estamos imersos num clima de violência em todos os segmentos da vida. Frase que deveria estar estampada na capa dos cadernos escolares, nos para-brisas dos veículos, nos para-choques de caminhões. Como Rondon, precisamos cultivar a cultura da paz, dizendo não à violência em todas as suas formas. Vale a pena refletir isso.
por meios violentos, nada se constrói. Pois bem, Marechal Rondon costumava chamar os índios de populações desprotegidas, perseguidas e flageladas, vivendo na maior miséria, desalojada de suas terras e, quando em contato com os que se propunham ou que se supunham civilizados, era reduzida a uma triste servidão, sem apoio das leis, feitas para beneficiar os opressores. Em suas incursões pelo interior do Brasil, Rondon acudiu a milhares de índios e contribuiu para a demarcação de suas terras e sempre se esforçou para que a sociedade se interessasse pelos irmãos primitivos. Por essa sua visão e sua dedicação aos índios, Rondon chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Mas quero também relembrar aqui o trabalho que realizou na implantação das linhas telegráficas, que lhe rendeu o título de patrono das comunicações. Um trabalho gigantesco. Tanto que a data de hoje, 5 de maio, seu aniversário, foi escolhida para ser o Dia das Comunicações. Rondon iniciou sua carreira pública como tenente do Exército. Desde cedo, trabalhou na instalação de estradas e, principalmente, linhas telegráficas que ligassem os grandes centros urbanos às cidades e povoados da Amazônia. Essa era uma atividade estratégica, senhoras e senhores deputados e todos aqui que nos assistem, do ponto de vista da segurança nacional e do desenvolvimento econômico. Para a segurança eram obras importantes, porque finalmente se estabeleciam comunicações diretas com a região amazônica de Mato Grosso, à época desguarnecida. Para o desenvolvimento, porque incorporavam à economia nacional uma área em grande parte inexplorada do território brasileiro. Isso num contexto em que o mundo vivenciava o surto de crescimento da segunda revolução industrial e precisava, portanto, de mercados de matéria-prima, sobretudo a borracha, abundante na Amazônia brasileira. Para se ter uma ideia do cenário inóspito onde Rondon atuou, quando coordenou a instalação do telégrafo, no início do século XX, a viagem mais rápida entre Rio de Janeiro e o estado de Mato Grosso fazia-se de barco. Primeiro pelo Oceano Atlântico, depois pelos rios Paraná e Paraguai. Era uma viagem de mais de um mês, conforme narra o historiador Todd Diacon. A primeira viagem de Rondon, fez por terra do Rio de Janeiro a Mato Grosso em 1900, numa das expedições para instalar o telégrafo no estado, durou cerca de 2 meses. 2 meses apenas para chegar lá. Comparando naquela época, demorava-se 45 dias para chegar de vapor até o Japão. Vejam que distância. Era mais rápido chegar ao Japão do que a Mato Grosso. Além da dificuldade de deslocamento, a viagem de Rondon contava com inúmeros riscos, enfermidades, ataques de animais selvagens, investidas de índios hostis. Mas seu conhecimento da região, juntamente com a sua energia, seu vigor de sertanista e a disciplina, fazia com que cumprisse as missões que lhe eram atribuídas. Esse espírito de bravura e determinação logo renderam a Rondon o prestígio e o respeito da nação na forma de uma rápida ascensão na carreira. Primeiramente, Rondon atuou na Comissão de Linhas Telegráficas do Estado de Mato Grosso, no início como auxiliar, depois como chefe. Chegou posteriormente à direção da Comissão Estratégica de Instalação das Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas, também conhecida como Comissão Rondon. Sob os auspícios de Cândido Rondon, essa comissão instalou entre 1907 e 1915 2.268 quilômetros de linhas telegráficas e 25 estações de telégrafo, conta o historiador Elias Bijo. Rondon ainda haveria de desempenhar diversas outras posições do governo brasileiro, tanto civis quanto militares. Incluiu-se nesse contexto a liderança da Comissão de Inspeção de Fronteiras, a liderança da Comissão de Inspeção de Fronteiras e também a presidência da Comissão Internacional Peru-Colômbia, voltada a mediar o contencioso existente entre esses dois países, e também a chefia do Serviço de Proteção ao Índio e a direção de engenharia do Exército Brasileiro, entre outras funções. Suas expedições foram registradas e fotografadas em cinema, um legado para a posteridade.
Mais do que isso, um homem de uma visão de futuro. Essas demarcações territoriais, resultantes dos levantamentos topográficos feitos por ele, são possíveis hoje por satélite e ajudaram a definir as fronteiras nacionais e internacionais. A exatidão do trabalho de Rondon era tanto que hoje é confirmada pela tecnologia existente do GPS e outras. O meridiano 51, que atravessa o Brasil Central, desde o Amapá, passando por Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, leva o nome de Cândido Mariano Rondon. A divulgação desse trabalho de Rondon chamou a atenção do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, um naturalista que já havia realizado expedições na África e também na América do Sul. Era Rondon também um grande colaborador das ciências naturais e geográficas. Fazia-o por princípio. A filiação às tradições intelectuais positivistas implicava a crença nas forças da ciência e também do progresso. Isso fez com que o incansável Marechal buscasse sempre que possível reservar um tempo para contribuir com a pesquisa científica, mesmo que envolvido em outras atividades profissionais. Roosevelt e Rondon fizeram uma viagem em que foram catalogados mais de 2.500 aves e aproximadamente 500 mamíferos, répteis, anfíbios e peixes, segundo informa o mesmo historiador. Além disso, durante os trabalhos da Comissão Estratégica de Instalação das Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, a Comissão Rondon, o Marechal Rondon e também a sua equipe elaboraram um relatório sobre a história natural, águas termais, astronomia, exploração de rios e outras tantas. Por causa da atuação de Rondon, descreveram-se 15 novos rios, que passaram então a figurar no mapa de Mato Grosso. A comissão enviou mais de 20.000 exemplares de material botânico, mineral, geológico e antropológico ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Segundo Roosevelt, a América pode apresentar ao mundo duas realizações ciclópicas. Ao norte, o Canal do Panamá, ao sul, o trabalho de Rondon. Inclusive, um dos rios mais importantes do nosso estado leva exatamente o nome de Rio Roosevelt. Que grandes feitos, o reconhecimento de Rondon, nacional e internacional, foi imediato. Mas a história é vasta. Já em 1914, Marechal Rondon recebeu a medalha Davi Livingstone, da Sociedade Geográfica de Nova York, e ao longo do século XX seria honrado com inúmeras outras homenagens e distinções de instituições como universidades, sociedades geográficas e também entidades políticas. Obteve o status de membro das Sociedades Geográficas de Paris, Lima, Bruxelas. Recebeu de Alberto I, rei da Bélgica, a Ordem de Leopoldo, pelos serviços prestados à humanidade. Foi agraciado com as medalhas da Ordem de Goiacá, Colômbia, também da Legião de Honra Francesa e da Ordem do Sol Peruana. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1957, por iniciativa do Clube do Explorador de Nova York e pelas suas atividades em favor da instalação do telégrafo no Brasil, e também tornou-se o patrono das comunicações do Exército Brasileiro. Entre essas homenagens constam as que, na minha opinião, são as mais bonitas: o nome de um estado brasileiro, o estado de Rondônia, e o nome também, como já disse, da minha cidade natal, Rondonópolis, que fica lá no meu estado, Mato Grosso, a primeira cidade do interior de Mato Grosso. Isso diz muito sobre a importância de Rondon para a região amazônica e também, claro, para o meu estado. Vejo que temos em Rondon uma figura múltipla e una. Múltipla nos ramos de atuação, nas competências, nos serviços que desempenhou ao país. Como engenheiro, um profissional versátil e de espírito prático. Como homem público, um servidor leal e eficaz. E como militar, mais como homem de ação e ideais do que como um homem de armas propriamente dito. Mas, além de múltipla, a figura de Rondon também foi una. Una no objetivo, a ordem e o progresso do país, mas com o valor e a integridade do seu povo, único na pluralidade de origem. Por isso, celebramos com a reverência dessa sessão especial
companheiro deputado Valdir Maranhão, os 150 anos de nascimento desse grande homem. E para concluir, senhor presidente, gostaria de citar uma frase do próprio ex-presidente Roosevelt, ao referir-se a Rondon. Disse ele: um povo que tem filhos desta ordem há de vencer. Muito obrigado.